galera, beleza? Tudo jóia? Então, nosso tema da aula de hoje é sobre a expansão territorial brasileira que vai se dar durante o período colonial, né? Como vocês sabem, inicialmente o território brasileiro era demarcado pelo Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária, né, que usava como padrão, medida, definição 370 léguas de Cabo Verde, né? Essa linha que você pode ver nesse mapa aqui, né? Que é a linha do meridiano de Tordesilhas. Maravilha? Bem, se você olhar para esse mapa, você vai perceber que a região que originalmente pertencia ao Brasil, né? Ela é muito menor do que, de fato, o território inteiro. Então, vamos entender isso aí. Como se deu essa expansão? Essa expansão ela vai se dar por causa de várias atividades econômicas que vão sendo inseridas no Brasil Colônia. Porque geralmente quando a gente fala Brasil Colônia, a gente lembra de três grandes ciclos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração. Todavia, é importante você entender que várias outras atividades econômicas também ocorreram ao longo desses 300 anos de história, aí, 300 e poucos anos de história, certo? E é justamente por causa dessas atividades econômicas que há uma expansão territorial. Então, galera, eu vou juntando essa ideia, né, da expansão territorial com a economia para a gente vencer algumas aulas da apostila, né, que a apostila de vocês, ela trabalha bastante essa questão, tá? Mas é uma parada simples, tranquila, para que a gente consiga matar aí no Enem, nos vestibulares, de forma fácil essa questão da expansão territorial, é sempre associar a região a que atividade que fez com que ela fosse anexada ao Brasil. Bem, a primeira atividade que a gente vai falar é essa que o slide está chapado aí, né? Que é a pecuária. A pecuária, ela ocorria em duas regiões principais, no sertão nordestino e aqui no Rio Grande do Sul, né? Ali naquele nosso estado vizinho aqui de baixo do Rio Grande do Sul. Primeiro vamos lembrar, a pecuária ela vai começar a se efetivar enquanto atividade no período do ciclo do açúcar. Por quê? Porque Dom João III vai proibir a criação de gado nessa região, forçando então que esses moares fossem para outras regiões, né? Que o gado fosse para outras regiões. Agora, uma coisa que é importante que você entenda é que o gado não é um animal autóctone da América. Então, esse gado foi introduzido pelo europeu aqui, né? Então, ali no Nordeste, no sertão nordestino, foi criado, né? Através desse gado, chegou ali sendo levado por esses criadores de gado, né? Por essa galera que vivia da pecuária. No Rio Grande do Sul, a história é um pouco diferente, tá? No Rio Grande do Sul, esse gado foi levado originalmente pelos jesuítas. Quando os vicentistas atacam as missões jesuíticas, destroem essas missões a fim de escravizar os índios, eles largam esse gado à solta por ali. Aí passam-se 1, 2, 3 décadas. O gado é um animal que se multiplica com muita velocidade, não é à toa, né, que a gente usa como base da nossa alimentação, né? É um animal que se multiplica muito rápido, sem predador natural praticamente nenhum no Rio Grande do Sul e com pastagens extremamente adequadas à produção bovina, principalmente nos pampas gaúchos. O que a gente vai ter? A gente vai ter aí um boom dessa população de gado nessa região aqui dos 7 povos das missões. Se você notar, essa região já está bastante além de Tordesilhas. E por estar além de Tordesilhas, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que a pecuária é uma das principais responsáveis pela anexação dessa região sul do Brasil ao território português, certo? Agora, mais duas coisas que são interessantes sobre a pecuária. Primeiro, né? A questão de lembrar que ela não é uma atividade em si, com um fim em si próprio, né? Ela sempre é uma atividade secundária
visando alimentar as zonas onde a gente tem essa atividade econômica principal. Por exemplo, no começo ali, século XVI e XVII, para alimentar as regiões açucareiras, já século XVII, XVIII e XIX, para alimentar as regiões de Minas Gerais. Essa é a primeira questão que você tem que entender, que ela sempre é uma atividade secundária. A outra questão é que a pecuária trabalhava geralmente com mão de obra livre, né? O que difere um pouco das demais atividades, que era pautada na mão de obra escrava. A pecuária geralmente era feita por homens livres, certo? Bem, então, como eu estava falando, a pecuária, nesse sentido de expansão territorial, vai estar aqui, né, na região sul, aí vai estar anexando essa região ao Brasil. Bem, outra atividade econômica extremamente importante para expansão territorial é a busca por drogas do sertão. Galera, o que são essas drogas do sertão? São as ervas medicinais, que era o saber indígena mais valorizado pelo europeu. Grande parte da indústria farmacêutica europeia, né, mundial, na verdade, sai das drogas do sertão brasileiro, né? Foram os saberes indígenas que curaram muitas doenças na Europa. E então, essas drogas do sertão, elas ganharam um valor econômico tão grande na Europa que ficaram sendo conhecidas como especiarias brasileiras, ok? E que região, principalmente, foi anexada por causa da atividade da busca por essas drogas do sertão? Essa região aqui, ó, a região amazônica, que foi ocupada pelos jesuítas. Quando a gente for para a questão da atividade jesuíta, você vai ver que é justamente nessa região, eu vou passar o dedo aqui, não adianta muito, não, idiota, que é justamente nessa região verde aqui do mapa, onde vai estar crivado de missões jesuíticas, tá? Olha aí, ó, tava falando, olha ali, ó, compara, opa, volta, compara essa área verde do mapa com a região das missões. Olha ali como você viu a montanha de missões jesuíticas. E que diabo é isso de missão jesuítica? Vamos entender, que atividade é essa? Bem, os jesuítas chegam no Brasil junto com Tomé de Souza, nosso primeiro governador-geral. E que função originalmente eles desempenhavam? A função de fazer a conversão dos indígenas e também ficarem responsáveis pela educação colonial. Falou em educação colonial, falou em jesuíta, ok? E essas missões jesuíticas vão estar principalmente, né, vão se dar em duas regiões. Uma região aqui no sul, que a gente chama de região dos 7 povos das missões, que são essa região aqui, que ao longo da colônia variou entre pertencia a Portugal, pertencia a Espanha, pertence a Portugal, pertence a Espanha, né? Originalmente era espanhol, foi passado pelos portugueses, foi devolvido para a Espanha devolveu para Portugal, depois a gente vê isso nos tratados, né? Essa região sul e na região amazônica. E na região amazônica justamente por quê? Por causa das riquezas geradas pelas drogas do sertão. Portugal mandava essas missões jesuíticas para a região amazônica justamente para fincar a coroa, a bandeira portuguesa e dar aquela posse, a posse daquela região à coroa. Maravilha, rapaziada? Bem, os jesuítas, ao fazer esses aldeamentos, eles pegavam indígena, né? Tiravam da sua tribo, traziam para essas missões que você está vendo aqui, né? Tu vê aqui, ó, a igreja, a casa dos caras, onde os caras, né, agora estão morando, ali o colégio onde ele ensina as coisas, a horta, né, os currais ali onde eles criavam gado, como a gente já comentou. Então o jesuíta traz esse índio, ensina o português, veste esse índio, ensina a cultura europeia para ele, cristianiza esse índio e torna esse índio um quê? Um excelente escravo. Sim, porque ele não vai ser escravizado pelos jesuítas. Mas quando começa de fato as missões, o ciclo açucareiro, todas as atenções se voltam para a região nordestina. Vamos relembrar aqui a questão das capitanias hereditárias. Quais são as duas capitanias hereditárias de Jesus que Travasseiro? Vamos lá. Quais são as duas capitanias hereditárias que vão dar certo? A de Pernambuco, financiada pela Holanda, que vai ser onde vai ocorrer o boom do açúcar, e aqui embaixo a capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente
né? Ela foi financiada pela coroa, porém, quando começou o boom do açúcar, ela foi largada a esmo e começou a sofrer um revés econômico muito grande. Então, qual foi a primeira ocupação que esses vicentistas tentaram fazer? Qual foi a primeira coisa que esses caras vão tentar fazer para se manter economicamente? Pegar índios, né? Prender índios para vendê-los como escravos nas fazendas de açúcar. E qual o melhor índio? O índio da missão jesuítica, que já conhece a agricultura, que já conhece a questão da cultura, que já conhece, né? Já se veste, já tem os padrões europeus enraigados nele por causa da ação jesuítica. Então a caça ao indígena inaugura a primeira fase do que nós chamamos de entradas e bandeiras, que também são essenciais para a expansão territorial brasileira. Que entradas e bandeiras são essas? O que é isso? Entradas e bandeiras são expedições que adentram o território marcado por Tordesilhas, né? Que adentram o território americano, aí na América do Sul, né? Você pode ver aí no mapinha as várias bandeiras que elas vão cortando aí o território brasileiro. Bem, essas entradas e bandeiras elas vão se dar principalmente em 3 fases, certo? Primeira, aprisionamento indígena, isso que a gente falou, né? Que são essas bandeiras todas que estão saindo aqui, né? Em busca desse aprisionamento indígena. Segundo, a busca por drogas do sertão, certo? Que os vicentistas vão sair lá de São Vicente, São Paulo, e vão, ó, subir aqui, ó, até lá o Nordeste, Norte, Nordeste, em busca dessas drogas. E também eu vou ter a questão da busca por minérios. E é justamente a busca por minérios que vai levar esses vicentistas para a região aqui, ó, do interior de Minas Gerais, aonde vai ter início, então, o ciclo da mineração. Gente, o ciclo da mineração, a gente vai discutir posteriormente, né, as características dele, mas é importante que você entenda que toda essa região aqui, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né, ela foi anexada ao território brasileiro justamente por causa da mineração. E a mineração vai ativar o quê? O comércio interno, que por sua vez vai dinamizar a questão dos caminhos e tropas, né? Porque a dinamização do comércio vai ocorrer, né? E o comércio do quê? De qualquer coisa. Porque Minas Gerais tinha muita gente, tinha muito ouro, mas não tinha comida. Então se torna um baita do negócio você pegar mercadorias de outras regiões e levar para a região de Minas. Quais os caminhos de tropas mais conhecidos? Os caminhos de tropas que saíam aqui do Rio Grande do Sul e iam até a região de São Paulo, levando principalmente o gado, né? O charque, carne seca, para quê? Para alimentar Minas Gerais. Era um baita do negócio. Você pegava uma cabeça de gado aqui no Rio Grande do Sul, levava para Minas Gerais e vendia. Minas não tinha gado, então ele valia muito. Minas tinha muito ouro, então valia pouco. Então, se o ouro vale pouco e o gado vale muito, o que acaba acontecendo? Você pega uma cabeça de gado no Rio Grande do Sul, vende em Minas Gerais, com o dinheiro que você vendeu, você volta para o Rio Grande do Sul e compra 15. Né? Então, é um baita do negócio. E ao longo desses caminhos de tropas foram surgindo os pousos de tropas, que eram onde essas tropas paravam para descansar. E nesses pousos de tropas, a gente vai ter a formação das vilas, né? Que vai gerar também o processo de urbanização. Certo, gurizada? Então vamos dar uma olhadinha para a gente fechar essa aula, a questão dos tratados. Obviamente que Tordesilhas começou a ser desrespeitado ainda no século XV, tanto por portugueses quanto por espanhóis, né? Depois de mais de 2 séculos de Tratado de Tordesilhas e de desrespeito a ele, portugueses e espanhóis fazem um novo acordo chamado Tratado de Madrid, que vai substituir o Tratado de Tordesilhas. O que esse acordo pregava? A moral do uti possidetis, ou seja,
a terra é de quem primeiro ocupar. E assim ficou valendo, né, a posse útil da terra. Ou seja, a região é do primeiro que chega lá e finca a bandeira. Se for uma colonização portuguesa, é português. Se for uma colonização espanhola, é espanhol. Então, a terra é de quem primeiro ocupar. A questão da posse útil, do ut possidetis, moral que vale até hoje. Agora, outra coisa que muda, os limites deixam de ser uma linha imaginária e passam a ser marcados por acidentes naturais, por morros, montanhas, lagos, depressões, por acidentes naturais. Maravilha? Esse é o Tratado de Madrid. Depois, a gente vai ter o Tratado de Santo Ildefonso. O que acontece? Em 1777, a Espanha invade a ilha de Desterro, que era uma colônia portuguesa. Desterro não consegue se defender, por questões que depois a gente vai abordar na história de Santa Catarina, né? Não consegue se defender e acaba fazendo o quê? Né? Toma a ilha, os espanhóis tomam Desterro, e para resolver essa querela, Portugal e Espanha assinam um novo tratado, chamado de Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso, basicamente, ele faz a troca da colônia de Desterro pela colônia de Sacramento. Ou seja, a colônia de Desterro, que era uma colônia portuguesa que foi invadida pelos espanhóis e que ficava no território português, é devolvida aos portugueses. E a colônia de Sacramento, que é essa colônia aqui embaixo, ó raça, lá às margens do Rio do Prata, que era a última colônia portuguesa na América do Sul, cercada de territórios o quê? Espanhóis, é devolvida à Espanha. Quer dizer, não é devolvida porque quem fundou aquela ali foi Portugal, mas então é cedida à Espanha. Agora, o Tratado de Santo Ildefonso, originalmente, os 7 povos das missões eram espanhóis, certo? Lá no meio do caminho que a gente foi expandindo nosso território, a gente tomou conta dessas missões jesuíticas, que passaram então ao controle de Portugal, certo? Também por questões de acordos entre Portugal e Espanha. E o que o Tratado de Santo Ildefonso faz? Devolve para a Espanha a região dos 7 povos das missões. E aí você pode notar que o mapa do Brasil perde, né, por essa linha azul aqui, o mapa do Brasil perde então esse território. Só que aí, quando os 7 povos das missões retornam à Espanha, a Espanha começa a aplicar nesses indígenas a mita e a encomienda, né, que são as formas de trabalho compulsório exigidos pelos espanhóis dos indígenas, o que gera uma série de guerras, as conhecidas guerras guaraníticas, que a Espanha, de saco cheio de ficar lutando contra os indígenas na região, fazem o quê? Devolve para Portugal a região dos 7 povos, né? No que nós chamamos de Tratado de Badajoz de 1801, certo? O Tratado de Badajoz não é o último tratado de limites que a gente tem, a gente vai ter outros, né? Na Guerra do Paraguai, o oeste catarinense vai ser anexado, um pedaço do Mato Grosso, a gente tem lá em 1903, se não me engano, ou 6, agora fiquei em dúvida. Né, a gente vai ter aí a assinatura do Tratado de Petrópolis, que vai anexar o Acre, né? Então a gente ainda tem alguns territórios que serão anexados. Mas, em termos de colônia, o último tratado que nós temos é esse, o Tratado de Badajoz. Beleza, galera? Era isso que tínhamos para hoje. Nos vemos na próxima aula.